O vídeo estava quase pronto, mas eu não posso deixar de colocar as palavras do Rubão aqui para começar tudo. Porque é o que a gente defende o tempo todo. A gente tem que entender que os dois são farinha do mesmo saco. E a única forma de se fazer esse país dar certo é a gente parar com briga idiota de A e B e fazer a coisa dar certo. Porque A e B só quer botar em você. Fala, Rubão. Tá agora o STF inteirinho em Portugal. Ninguém no mundo vê isso. O Supremo Tribunal Federal vai em convescote para outro país. 11 sujeitos que não foram eleitos, que não chegaram ali por mérito, são indicações políticas de quinto escalão. Gente sem brilho na carreira, sem porra nenhuma. Gente catada a laço por aí, colocado lá no Supremo, estão em Portugal. Portugal. Você já viu que eu falei assim, não vou longe, eu vou na Suprema Corte Americana. Eu vou pegar como exemplo os Estados Unidos. Alguém já viu a Suprema Corte Americana pegar um avião e ir para a França para fazer um encontro sobre os Estados Unidos? Os caras perderam todo o limite, toda a estribeira. Os caras fizeram isso aqui uma sesmaria. Fizeram isso aqui uma possessão. Faz o que quer. Os caras perderam a sensatez, perderam a vergonha na cara, perderam a decência, perderam tudo. Sabe por quê? Porque você tá aí do outro lado igual um babaca, lutando porque eu sou negro, o outro é branco, eu não quero olhar para ele, tá? Ele é de esquerda, eu sou de direita. Enquanto isso, como eu falei, o Lula e o Flávio Bolsonaro estão fazendo um campeonato para ver quem consegue entregar mais o Brasil. E o resultado tá aí. Sobretaxa, pica em cima. Qual era o papel? Meu irmão, olha só, nós vamos lá para um esforço. Tá? Quem manda no Brasil hoje? A Faria Lima. Quem manda hoje no Brasil? A especulação. Porra, você é regido por um sistema econômico que diz que se a inflação brasileira bater 5%, nós estamos quebrados, estamos mortos, que nós temos que aumentar a taxa de juros em 500% do negócio. Esse mesmo economista vai analisar a economia argentina, fala que a economia argentina está voando, porque esse ano foi 35% de inflação. Mas o ano que vem, se Deus quiser, vai ser 27%. E o povo argentino morrendo de fome, fudido, na merda, na merda. Agora foi aprovado lá 12 horas de trabalho por dia. Escravo, tem que se fuder. Tem que se fuder. Quem mantém o governo daquele tem que se fuder. Quem aceita um presidente igual o Milei com aquela cara de retardado, aqui não está muito diferente não, estamos indo pelo mesmo caminho. A gente está aqui brigando todo mundo. Oh, eu sou de direita. O cara não sabe nem o que é direito, o cara nunca estudou nada de política, nada de merda nenhuma, se diz de direita. Ele nunca estudou isso aqui de doutrina política, nunca. Ele não sabe o que ele é. Ele é de direita porque falaram que ele é de direita. E o outro é de esquerda. Que esquerda? A esquerda neoliberal? Esquerda de quê? De Jones Manuel, bancado pela Fundação Ford, que é de um dos maiores capitalistas, um dos maiores exploradores do planeta, um aniquilador de países. George Soros e a equipe deles aproveitaram a abertura lá, a queda do Muro de Berlim, assaltaram países inteiros, que os caras não estavam acostumados com o capitalismo. Criaram pirâmides, pirâmide financeira, quebraram a Albânia em 2 semanas. Os caras não sabiam o que era economia de mercado. Fizeram pirâmide de papel, uma com a outra. Em 2 semanas quebraram o país, a Bulgária quebrou em 4 semanas. A Romênia quebrou também. Tudo isso aí, papel de George Soros, o cara que veio de lá botar dinheiro na esquerda brasileira. Para parasita, gente que não gosta de trabalho, nunca suou a mão, nunca fez nada. Para dizer para você que ele é de esquerda. Esquerda é meu ovo esquerdo. Eu tenho ovo direito também. Porra, então os dois dão da mesma cueca. Não dá, não dá. Temos que ter disposição. Igual o Irã tem. Tomou 2 mísseis lá, jogou 50. Honradez. Agora vem aquele merda do Celso Amorim, aquele bosta, aquele saco de merda, falar que nós temos que ter uma arma de dissuasão. Bota o cu dele para cima como arma de dissuasão. O rabo dele, o do Lula. Chama também a Érica Hilton, os outros, todo mundo lá, para se defender. Cadê alguém que tem disposição para alguma coisa? Tem disposição para sair daqui de calça arriada. Levar a mulher junto para ficar passeando, flanando. Em Nova York, fazendo compras. Enquanto o Supremo Tribunal Federal está muito ocupado em Lisboa, passando férias no começo do mês de junho, final de maio. Todo mundo lá em festa. País milionário, país rico, podre de rico. Ah, eu tenho pena, como eu falei, eu tenho pena da Suécia. Onde uma porra de um ministro da Suprema Corte da Suécia anda de bicicleta, vai pra bicicleta. Que país miserável é esse? Porra, que não dá um Rolls Royce, que não leva esse ministro para outro país para fazer uma festa. Que ministro é esse do Supremo lá? Que não tenta tirar o direito de fala do povo? Que não tenta calar o povo? Eu tenho vergonha de um ministro da Suprema Corte da Suécia, da Escandinávia. Porra, o cara não tem apartamento funcional, o cara não tem ninguém para empurrar a cadeira dele, não tem ninguém para puxar a cadeira dele. O cara não tem carro, não tem carro blindado, não tem segurança pessoal, não tem nada. Eu tenho orgulho dos daqui. Os daqui vão para outro país, meu irmão. Olha como é que nós somos ricos. Agora o sueco, um fudido, que vive em favela, tem 18 milhões de suecos morando em favela. Na Suécia, somem 120 mil pessoas por ano que ninguém sabe para onde vai. Tem 47 mil assassinatos. Tem 18 milhões de pessoas morando em favela. Tem 40 milhões abaixo da linha de pobreza. 35% da população alimenta a própria família com um salário de $200. Isso é o retrato da Suécia. Por isso a Suécia é aquele país que não consegue dar dignidade para um ministro da Suprema Corte. Um ministro da Suprema Corte da Suécia dá vergonha. O cara vai pedalando. E deputado, que não tem nem apartamento funcional. Uma vergonha. Uma vergonha. A Suécia me envergonha. Eu tenho orgulho do Brasil. Você já viu como vive um parlamentar brasileiro?
Você já viu a boa vida que tem? Você já viu? Em Brasília tem praticamente quase a população da Suécia inteira de servidor público vagabundo que não faz nada, que não produz nada. Como eu falei, Brasília é um país, o Brasil é outro. Israel é a cabeça, o crânio dos Estados Unidos. Brasília é a cabeça, o crânio do Brasil. Nós estamos escravizados para eles. A hora que você não tiver um pouco de dignidade e vergonha na cara e descobrir que Lula e Bolsonaro são a mesma merda, são duas peças da mesma engrenagem, funcionam da mesma forma, do mesmo jeito. Todos dois de calça riada, programa econômico desgraçado. O Brasil está aí há 25 anos claudicando. Entrou um presidente dizendo que o orgulho dele é que quando ele sair, o brasileiro pode fazer 3 refeições. Cara, o Lula falou isso em 2003 e em 2023. Nesse período, a China passou de 0 quilômetro de trem de alta velocidade para 30 mil quilômetros de ferrovia de alta velocidade. De 2003 a 2023, a 2026, vou botar mais esses 3 anos, não completaram a obra da 493 a 10 quilômetros da minha casa. Todo dia, há 15 anos dá engarrafamento. Há 15 anos eu estou perto do entroncamento da maior província petrolífera do Brasil e da América do Sul. O Rio de Janeiro é o país mais rico, só produz ladrão e bandido. Político que era para estar enforcado, preso. Está todo mundo solto na política. Isso é método, isso é engenharia social para te manter na ignorância, na burrice, lutando por idiotice. Você tem que lutar junto. Eu não quero saber se o cara que está aqui do meu lado aqui, ele é gay, se ele é mulher, se ele é homem, se ele é preto, se ele é branco. Ele tem que juntar ombro comigo e defender esta merda. Depois a gente defende, fazer a mesma coisa que a China fez contra o Japão. Os dois estavam em guerra civil, Mao Tse-tung e o Chiang Kai-shek. Estavam em guerra civil. O que fizeram? Meu amigo, vamos atacar. Quando acabar, a gente continua a nossa briga. Então depois a gente continua a nossa briga. Vamos fazer o que tem que ser feito agora. Não tem esquerda, não tem direita. Você não está vendo que é tudo a mesma coisa? Os caras vêm do mesmo lugar. Tá aí, o Paulo Guedes abaixou a taxa de juros, foi para quebrar, para dar um quebra, para avançar a bolsa em cima do que ele estava fazendo, depois subiu tudo de novo. É tudo manobra. Tá aí, 14 pontos. Como é que alguém vai investir nessa porra? Ah, vamos dar 5 por 2 pro pessoal, tá? E vamos criar emprego para esse pessoal como? Vamos melhorar, vamos diversificar o emprego como? Porque o quente numa economia como a nossa é você tá ganhando 3 mil aqui e eu quero te oferecer 4 mil ali. Ah, vou para lá, meu amigo. Tô indo embora, tchau. O Brasil tem potencial para isso. Mas qual é o potencial nosso? Aonde você está explorando o potencial nosso? O povo analfabeto não vai entender isso, mas eu não estou falando pro povo analfabeto, eu estou falando para você, porra. Salim? Fala, Jacó, o que houve? Presta atenção numa coisa que eu estava pensando aqui. O bolsonarismo, cara, para mim é uma seita política. E está muito ligado ao que é a eleição norte-americana. O que eles fazem? Ao modo do americano agir. Muito igualzinho. Mas como assim igualzinho? Presta atenção. Eles têm sempre um inimigo para combater e um traidor para poder bater, destruir, falar mal. Faça o que nós estamos fazendo. Faça a multiplicação da forma que você achar melhor. Da forma que você achar mais precisa. Foque e fale com um amigo, com 2, com 3, com 4. Não perca seu tempo com idiota. Tem outra pessoa ali na frente, depois desse idiota, doido para ouvir o que você tem para falar. Uma pessoa que vai prestar atenção em você. Uma pessoa que está ignorando a situação, que está precisando de um pouco de luz. Enquanto isso, você escolhe um bolsonarista doente mental, um lulista retardado ou vice-versa, e vai perder seu tempo com ele. A briga que existe são de ideias. O que é a esquerda no Brasil hoje? Hoje, a esquerda morreu, gente. A esquerda é o chão de fábrica. A esquerda é aquela figura teórica que o Lula tentou vender para alguém algum dia. O Lula nunca foi grande trabalhador, nunca foi nada. O Lula logo se encarapitou dentro de um sindicato para ficar jogando sinuca, bebendo cachaça e ganhar sem trabalhar. Foi cooptado, fez parte da cooptação, fez parte da solução. Por um período enganou muita gente, mas as pessoas começaram a cair fora. Porque depois da desgraça, da tragédia que foi o governo Fernando Henrique Cardoso, com a entrega do Brasil inteiro, com um processo de miserabilização do Brasil, de jogar o Brasil no buraco, a gente tinha que ir de alguma coisa, fomos no Lula. E o Lula veio, fez o primeiro governo, o segundo governo foi uma maravilha, o segundo governo do Lula foi o boom das commodities. O que é o boom das commodities? Você tem que ter conhecimento histórico. Foi quando a China, principalmente, com um mercado interno de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, ou 7 Brasis, abriu as portas e saiu comprando tudo. Começou a fazer estoque de tudo, abriu as burras de dinheiro. Foi o boom das commodities. Qual é o problema da commodity? Normalmente, a commodity é um produto primário. Não é um produto industrializado. A única commodity que eu conheço assim, industrializada mesmo, que você pode dizer, seria o ouro, refinado em tabletes ali, e o petróleo já processado. Mas sem o petróleo base, não existe nada. Sem o petróleo bruto, não existe nada. O Brasil aproveitou aquilo no máximo. O Lula dobrou o capital da Petrobras, beleza. E depois disso daí, passou a Dilma. A Dilma ajuda e cria um processo de erosão e implosão do próprio modelo econômico brasileiro, que dava alguns lampejos de tentar buscar vida própria. Éramos os líderes mundiais em infraestrutura. Nós tínhamos engenharia de infraestrutura. Éramos líderes mundiais nesse setor. Essas empresas que você tem ódio, você adora, você baba qualquer empresa americana. Mas as empresas brasileiras que faziam esse tipo de coisa viraram inimiguinhas da esquerda. Empresas que nunca foram a Brasília pedir redução de jornada de trabalho, nunca foram a Brasília pedir a mudança da CLT
empresas construtoras que mostraram a capacidade que o Brasil tinha nesse ramo. E isso daí foi liquidado por uma quadrilha que se instalou em Curitiba e ninguém fez nada. O executivo não fez nada. Se eu sou presidente, eu prendo todo mundo, eu boto todo mundo na cadeia. Eu boto o Sérgio Moro na cadeia, boto o Dallagnol na cadeia, boto todo mundo, boto os corruptos da Petrobras na cadeia, boto todo mundo na cadeia. Todo mundo junto. Não, eu lavo as mãos e entrego as decisões de um país que o executivo tem que tomar na mão de um juiz de merda, de uma 13ª vara de Curitiba, que nem tinha foro adequado e na época eu já falava, esta porra vai cair toda. Isso foi feito para cair. E um mês retrasado, teve ladrão da Petrobras pegando 20 milhões na Suíça, 20 milhões de dólares. Dinheiro roubado. Enquanto isso, o almirante Othon quase morreu de depressão. Foi preso por um juiz vagabundo. Preso por um juiz vagabundo porque fez as centrífugas. O pai do programa nuclear brasileiro. Nós estamos perto da bomba atômica, mas nós, com orgulho do Lula e de outros vagabundos que nos governaram, todos felizes que o Brasil é um país de merda. O país é um país de bosta, que a gente não tem condição de se defender de porra nenhuma. Todo mundo se ajoelha para meia dúzia de juízes. Fazem o que querem e o que bem entendem. Pegam traficantes e botam na rua e o executivo tá quieto. Todo mundo quieto. Eu não posso fazer nada. Pode sim fuder o povo, você pode. É claro que você pode. Corta o orçamento. Bota o negócio, chama o Congresso. Eu quero a destituição disso tudo. O que vocês querem fazer? Botar, entupir o Supremo com mais vagabundo, com mais bandido, com mais gente para manter vocês aí no poder, para vocês poderem fazer o que quiser, para o Supremo ir se reunir em Lisboa para ver como é que eles vão fazer para calar nossa boca. Você sabia que é isso que eles estão fazendo lá? Em Lisboa. País bilionário. Gastamos 1,5% do nosso PIB. Nós gastamos a mesma coisa que nós gastamos com as Forças Armadas. Nós gastamos, quando eu falo Forças Armadas, eu não estou falando de general velhaco, nem de oficial vagabundo, não. Eu estou falando de Forças Armadas, a instituição. Você acha que eu vou aturar 18 milhões de brasileiros morando na favela? Em condições subhumanas, 35% da força de trabalho do Brasil dependendo de um salário mínimo de merda. Enquanto uma porra de um juiz que não foi eleito por ninguém, não ganhou o cargo por mérito, por porra nenhuma, tá em Lisboa flanando e rindo, fazendo convescote. O Gilmar Palusa. Christian, tem um vídeo ontem de pelo menos um português fazendo o que brasileiro não faz. 3 vezes miorim chinês. 3 vezes em números absolutos. Só que o salário mínimo nos Estados Unidos é $1.800, o salário básico. Que para o cara passar fome. É $1.800 para o americano passar fome. Aqui a gente paga 250, $300 de salário mínimo. Brincadeira. Os caras custam 30 bilhões de dólares por ano. E não produzem porra nenhuma. Só produzem escândalo. O cara ganha um salário na média brasileira acima de tudo. E o cara vai pra lá pra vender a sentença, pra soltar traficante, pra ser aposentado. Pro cara chegar pro outro e ligar, olha só, amanhã eu tô no plantão, manda lá. E solta o traficante antes de chegar lá. Porra, aí o cara é aposentado, o cara tem que ser enforcado na frente do tribunal dele. Tem que ser enforcado, pendurado, tem que levar lá um guindaste daquele gráfico, botar uma corda em volta do pescoço e levantar. Não é dar dinheiro pra esse filho da puta, rapaz. Esse cara teve toda a chance do mundo. A maioria de nós não tem chance nenhuma. O cara passou num concurso público, virou juiz, virou ou foi indicado como desembargador, tem o céu a seus pés, tem o mundo a seus pés. Um filho da puta desse vai pra lá pra vender sentença, pra soltar bandido, assassino, ladrão. Porra! Um cara desse você aposenta ele com aposentadoria integral ou proporcional? Um cara desse você tem que enforcar ele. Enforcar. Pena capital pra um cara desse. Não tem desculpa. Eu sou mais fácil, eu acho muito mais fácil você pensar 2 vezes na hora de enforcar o baiano, personagem, o traficante, você pensar 2 vezes. Você pega o moleque cheio de morte nas costas, cheio de porra, vou pensar 2 vezes se eu vou enforcar esse garoto ou não. De repente vou botar ele só 30 anos em cana. Que mal odeia, não é o lado petista, mas realmente, olha essa oportunidade que ele teve. Agora um filho da puta entra na faculdade, estuda, passa num concurso, vira juiz, ou é indicado pra alguém, porque aqui nós temos o 5º dos infernos. O 5º dos infernos quer dizer que 1/5 dos nossos desembargadores são nomeados por políticos corruptos. A cada 5, o Cláudio Castro nomeou desembargador aí. Tem desembargador aí nomeado por Cláudio Castro, que botou ele na rua, que salvou ele. Mas o cara teve uma chance que ninguém teve. Tá ali. A filha do ministro lá ganhou, virou desembargadora no Rio de Janeiro, do Fux. O que ela fez? Era contínua de um escritório de advocacia. Nunca advogou na vida, tinha uma OAB embaixo do braço. E foi nomeada desembargadora. Por quê? Porque isso daqui, porra, é o quê? É terra do coronelato. Sabe com quem tá falando? Você tem vergonha de viver num país desse, não, caralho? Vive fazendo aí a relativização? É igual a mesma escola. Cara, a Faria Lima não é que mantém o tráfico. A Faria Lima é bandido do dinheiro. O bandido do dinheiro não quer saber de onde vem o dinheiro. Se vem do tráfico, não vem de nada. Tráfico é tráfico, Faria Lima é Faria Lima. Mas tá misturado na hora de lavar o dinheiro? Tem. Lavam dinheiro com porra de qualquer coisa. Com criptomoedas, com caralho, com tudo, são operadores. Já falei. O que eu falei pra vocês? O que eu falo sempre aqui? O cara opera no mercado financeiro e de noite dane-se. Ele vai pra Santos pro tráfico. Foda-se. Pro que for. Há quanto tempo que eu tenho falado pra vocês? Já fui em podcast, já falei há alguns meses. Olha assim, gente, não é inveja. Vocês são muito pobres. Vocês não estão falando vocês aqui. O pessoal é pobre, é mesquinho. Você quando faz um alerta, Rubão está com inveja. Cara, será que eu abri o coração falar pra vocês é inveja? Eu pergunto pra vocês, como é que surgiu a Virgínia nesse universo? Com todo respeito, porque caipira, não é? A Virgínia é uma caipira. Está longe de um grande centro. Apareceu a Virgínia de uma hora para outra, pluct, plact, zoom, explosão. Virou dona de um negócio, milhões e milhões de seguidores. Milhões e milhões de seguidores. Dona de uma empresa, era o que? CEO de uma empresa? A mulher não sabe escrever o próprio nome? A mulher não sai das redes sociais? Eu conheço gente que tem patrimônio de bilhão. E puta que pariu, eu falo que vida de merda que você tem.
Que vida de merda que você tem. Você trabalha 18 horas por dia. Folga um dia, mísero dia por semana. Vai morrer cedo. E tem $1 bilhão. Tá? Aí eu vendo, a minha empresa vende $1 bilhão. Quem é Virgínia para gerenciar uma empresa que vende $1 bilhão? Cadê a sua diretoria? Cadê o CEO? Cadê a empresa em si? Tá lá na Polícia Federal. Investigação. Da onde veio? Como vem? Todo mundo começa no mesmo lugar aqui. Tem uma rede de influências que estão até o pescoço. Tem uma rede de influências que estão até o pescoço, atolados. Vai aparecer muita merda aí. Gente ficou rico de um dia para o outro, sem se explicar. Cada um bote o nome que quiser, coloque o nome que quiser. Tem gente que começou lavando carro e 10 anos depois está vendendo BMW, Mercedes, o caralho, vendendo para a Zona Leste de São Paulo. O que é a Zona Leste de São Paulo, porra? Quem que tem na Zona Leste de São Paulo? Começa, aí agora eu lavava carro há 10 anos, eu vou ter que lavar dinheiro. Que não tem condições. Eu sou do ramo de automóvel, já tive agência de automóvel. Você tem uma limitação para ganhar dinheiro, bicho. Você tem uma limitação. Eu conheço dono de agência de automóvel que o pai botou $1 milhão assim, há 20 anos atrás, toma, começa o negócio. E o cara tá até hoje lá. E não pode dizer que é rico, não. A vida inteira no carro, e na Barra da Tijuca. E nasceu rico. Bem, se tá com a Polícia Federal, não tá comigo. Tô nem aí com isso daí. Eu tô querendo dizer pra vocês o nível de idiotice e de burrice que as pessoas têm. Cara, não tem problema, não tem nada, tá todo mundo fudido. O Rafael falou a mesma coisa. Gente, se preocupem em botar deputados lá. Bota gente como eu. Bota o cara de briga aí. Esquece um pouquinho o viés da ideologia. Veja alguém que tem um discurso que você possa cobrar dele. Esquece o partido dele. Deixa eu falar para vocês aqui, abrir a página internacional aqui para vocês, é o seguinte. O Trump declarou uma guerra ao Brasil. Parece que ele viu que todos os dois estão lutando para lamber os seus pés. O Lula foi lá com tudo. O Flávio Bolsonaro faz isso também. Dia sim, dia não, ou dia talvez. Todos os dois. Há uma luta para ver quem entrega mais o Brasil. Agora vão todos dois dizer que eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não quero isso, é mentira. Eles estão fazendo qualquer coisa pelo poder. Não importa. Não importa você, não importa eu, não importa ninguém, absolutamente nada. O que importa é aquilo lá. É o Lollapalooza que está lá, não é Lollapalooza, é Gilmar Palusa lá, essa vergonha, lá na Europa, enquanto estão afiando o sabre para ver quem eles vão cortar aqui. Talvez seja a minha cabeça, ou a de algum de vocês. É mais fácil a minha, porque a minha está mais proeminente. E eu tenho coragem de falar. E estou botando a cara para falar. Fazer o quê? Eu tenho que exercer minha cidadania. Teoricamente, eu vivo numa democracia. Eu não sei o que é isso, o que é democracia. Mas disseram que é isso que eu estou vivendo. Eu já falei, eu não tenho candidato para votar. O Rafael também falou, não temos candidato para votar. E não votar é uma opção. Vai ganhar um dos dois, não tem dúvida. Provavelmente o Lula, que está tudo preparado para isso. E o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. A mesma coisa, identitarismo, do mesmo jeito, essa coisa nojenta, essa coisa ridícula, essa bosta todinha, essa doutrina woke, esta merda, a violência comendo solta, nenhum projeto vai dar resultado, porque você tem que botar para fuder. Se o Bolsonaro entrar, também não vai mudar nada, porque ele vai dizer que a justiça não permite, a lei não permite, fulano não permite, o Papai Noel não permite, e vai continuar tudo como dantes. Da mesma jeito, vai acontecer que uma semana antes do último escrutínio, da decisão total, cada um dos líderes da pesquisa que eles escolhem 4 anos antes, atenção, quando chegar em janeiro, no primeiro mês, já vai ter uma pesquisa pronta para quem é o favorito na eleição 4 anos depois. Ali eles não escolhem quem ganha ainda. Eles escolhem os que vão eliminar os outros. Porque você tem que ir para uma dicotomia, para um projeto onde eles ganham ou ganham. E você perde ou perde. Então, uma semana antes, eles têm que mandar para lá o ministro da Fazenda para acalmar o mercado. Eu quero que o mercado tome no cu. Eu quero que o mercado se foda. Eu quero que todo mundo do mercado financeiro morra de fome. Eu não estou nem aí. A minha preocupação, o mercado financeiro brasileiro hoje tem aproximadamente 4 milhões de pessoas. Eu tenho 5 vezes esse número morando em favela, em condições subhumanas. Eu estou preocupado com os 20 milhões que estão morando, quem fala 18 fala 20. 20 milhões estão morando em favela ou 4 milhões de apaniguados que estão investindo na Faria Lima. Eu quero que eles tomem no cu. Eu quero que o mercado acabe amanhã. O mercado vai acabar, as empresas vão fechar. Mentira, não vão não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mercado secundário não tem nada a ver com as empresas. Você vai comprar o controle da Petrobras com R$50, porque as ações dele vieram a zero. E a Petrobras vai continuar furando o poço e cuidando do mesmo jeito. Vai continuar do mesmo jeito, não muda nada. O mercado financeiro, aquele puteiro que está ali, onde tem lavagem de dinheiro, narcotráfico, tem de tudo. Tem até gente honesta ali. Por isso você vê, tem até gente honesta ali. Você vê como é que o mercado ali é heterogêneo. Eu tô um pouco me lixando, mas você todo dia, o que a Bolsa vai falar? Eu quero que a Bolsa se exploda. Eu quero que a Bolsa vá tomar no cu. Eu quero que a Bolsa acabe amanhã. Tô nem aí. Minha abobreira tá dando abóbora. Minha vaca tá dando leite. Meu boi tá dando carne. Meu frango tá dando carne. Minha galinha tá botando ovo. Eu quero que o mercado vá pra casa do caralho. Quem especula em cima disso que morra. Eu tô nem aí. Mas não, primeira coisa que tem é isso aí. Vamos lá satisfazer o mercado. Vamos satisfazer o mercado. Olha, quem vai entrar é o Dr. Botelho Pinto, CEO da empresa tal, que trabalhou até tanto tempo no Itaú, depois foi pro Chase Manhattan, depois esteve em Harvard, tem que estar em Harvard. Esteve em Harvard, então é adepto dos garotos de bosta, tá? Do Congresso de Viena, da puta que pariu, do grupo austríaco, é seguidor de fulano de tal, e blá blá blá, e esse, se o Lula ganhar esse aqui, aí o Bolsonaro vai lá e bota o dele também. Moral da história, puro suco de filha da puta. Ambos são a mesma merda.
Tá aí o Galinha Lípulo. Aí o Galinha Lípulo é o discípulo do Lula que foi lá para substituir o Campos Neto, que, segundo o Lula, estava oprimindo o Brasil com uma taxa de juros de 10%, que não deixava o Brasil crescer. Quem falou isso aí foi o corno do Lula. O Brasil estava parado por causa disso. Aí ele indicou o Galípolo, e o Galípolo foi lá e botou para 15%. Aumentou em 50% a desgraça. É a escola de Frankfurt. Aí eu pensava que Frankfurt só fazia salsicha. A escola de Frankfurt era para ensinar a fazer embutido, que é muito gostoso, uma linguiça Frankfurt. Eu pensei que era isso, mas não, eu descobri que é uma escola econômica. A empresa só ganha dinheiro na bolsa quando faz o IPO. Dali pra frente é especulação. Dali pra frente é o lobo de Wall Street. É indústria de fofoca. É indústria de boatos. Tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Ó, especulação, é jogo, é cassino. Se você fechar aquele puteiro, não muda nada. A China fez isso. A China tem 2 bolsas de valores lá referencial. Se aquilo ali quebrar amanhã e fechar, a China caga e anda. Porque ela continua produzindo do mesmo jeito. O brasileiro é o cara que anda em carro chinês. Lava roupa em lavadora chinês. Cozinha em fogão chinês. Usa prato chinês. Talher chinês. Sapato chinês. Tênis chinês. Roupa chinesa, e ama os Estados Unidos. Esse é o brasileiro, dos 2 lados. A China é perigosa demais. Então, caralho, para de consumir qualquer coisa de lá. Para de consumir essa porra, boicota eles. Acaba com eles logo. Você para de vender essa soja podre sua pra eles. Esqueçam essas eleições presidenciais, porque as soluções pro Brasil não vão vir dessas eleições presidenciais. Salim? Fala, Jacó, o que houve? Presta atenção numa coisa que eu tava pensando aqui. O bolsonarismo, cara, pra mim é uma seita política. Eles têm sempre um inimigo pra combater e um traidor para poder bater, destruir, falar mal. Eu lembro que eles bateram muito no Ottoni. Também já andaram batendo muito em mim pelas coisas que eu falo. Mas o Ottoni teve lá do lado deles. E as coisas que o Ottoni fala, inclusive aqui nos Três Irmãos, me chamou a atenção pra caramba. Tem muito fundamento o que ele diz. Dá uma olhadinha aí. Eu vou ver. O que me fez sair da base bolsonarista foram 2 coisas. Que eu nunca tive cargo do governo Bolsonaro. Nunca tive e nunca quis ter. Porque quando eu vi que Bolsonaro era meio doido, né? Ou você tem o cargo, ou você tem a maçaneta da porta dele. O que eu fiz? Abri mão do cargo para ter a maçaneta da porta. Pra entrar e sair a hora para ter o acesso a ele, tá certo? Quando é que eu rompo? Eu rompo quando na janela partidária eu vou para o MDB. E a primeira pessoa que sabe que eu fui pro MDB, que soube, foi o presidente Bolsonaro. Ele era meu líder. Fui até ele. Falei assim, olha só, tô indo para o MDB. Pô! Aí xingou um palavrão. MDB, partido de piranha, pá, Sérgio Cabral, fulano de tal, Eduardo Cunha, você vai se queimar. Você tá sem rede social, pô, como é que você vai pra lá? Eu falei assim, não, olha só, porque é o único partido que me dá a chance de eu ser candidato a prefeito no Rio de Janeiro, presidente. O PL, os seus filhos não vão me dar, porque seus filhos não gostam de mim, cara. Então, eu vou pro MDB. Tá bom, então vai, pra lá, tá. Eu falei, até porque eu nunca precisei ser do seu partido para ser fiel. Eu tô junto contigo, vambora. E eu fui para lá, com o acordo na cúpula nacional, Baleia Rossi, o Washington Reis lá no Rio de Janeiro, que eu seria candidato. 1 ano antes da eleição, eu já estava batendo 6%, 8%, porque o negão aqui é atrevido, eu gasto saliva, e pá, é favela, vambora, e vambora. Onde bolsonaristas não entram, eu entro. Certo? Porque eu sou pastor, cara, 30 anos pelas Assembleias de Deus, que é a igreja mais periférica do mundo é a Assembleia de Deus. Em qualquer favela tem um bar e tem uma Assembleia de Deus, não é? E aí eu fui lá. Quando eu fui pra lá, faltando 1 ano pra eleição, eu começo a perceber que o MDB tá puxando meu tapete. Resumindo o assunto, era o Flávio Bolsonaro que tinha acertado tentando te boicotar lá dentro. Para que eu não viesse candidato, porque o receio deles era eu ter desenvoltura no debate maior do que o Ramagem. E aí eu assumi esse protagonismo. Como eles não confiavam em mim, e por quê? Porque eu era um traíra? Não, é porque eu tinha opinião própria. Eu tinha o mínimo de cognição. E cognição é um problema para o bolsonarismo, cara. E o Ramagem era controlado por eles. Não, né? Totalmente controlado. Entre o Ramagem e você, é óbvio que eu vou deixar quem eu controlo. Eu acho que eu nunca gravei reunião de presidente da República. Ramagem gravou, cara. Essa confusão toda que teve, isso tudo que vazou, Ramagem que gravou. Coisa estranha. Mas era o candidato deles, tá bom. Quando eu vi que eu não ia vencer, eu não vou ser menino, eu tô magoadinho, não me deixaram ser candidato. Não, beleza, chamei o Flávio. Flávio, você sabe disso. Você sabe disso. Ramagem sabe disso. Chamei o Flávio. Falei, Flávio, vocês estão cometendo um erro.
vocês vão entregar a Prefeitura do Rio para o Eduardo Paes no primeiro turno, porque eu era oposição. Pro primeiro turno. Eduardo não é freixo, não. Certo, o Eduardo tá na macumba de manhã e tá no púlpito à noite, cara. Tem um montão de amigo pastor. É um cara a base bem dele articulado. É grande, articulado. Isso é um cara bem articulado. Vocês vão entregar o Rio para ele. E não, eu falei, tá bom. Aí, como eu vi que eu não ia convencê-los, o que eu fiz? Fiz uma proposta. Falei assim, ô Flávio, então, cara, eu já gastei dinheiro pra caramba, eu tô andando pra cacete. Vamos fazer o seguinte, me dá uma saída honrosa, cara. Só uma saída honrosa, beleza? Reúne a imprensa. E aí senta você, que é o nosso líder, Ramage e eu. E eu declino, fica mais bonito pra mim, cara. Eu declino e digo, ó, eu vou com Ramage, todos contra Eduardo Paes e papapá. O cara não topou, pedi de novo, me enrolou, porque eles achavam que eu não tinha outra opção a não ser ficar chupando o saco deles, babando o ovo deles. Eles se esqueceram da minha capacidade de fazer política. Eduardo me chama e ele diz assim, ó, aqui eu tenho uma pesquisa. Na minha pesquisa você está 7,8. 73% de quem vota em você diz que votaria em mim se você não fosse candidato. Então, se você vier, eu levo no primeiro turno. Vem comigo. Eu falei, pô, Eduardo, como é que eu vou com você? Você dava 5% a mais pra ele. Isso, eu te bati pra cacete. Como é que eu vou com você, cara? Isso a não ser que você faça algo que me dê condições de ir. Ele falou o quê? Negue a sua vice pro PT. Se a sua vice for do PT, eu tô fora. Pô, mas eu já tenho uma cor. Eu falei, então, meu irmão, toca o teu barco. Aí ele me liga e fala assim, tá bom, vem que eu me resolvo por lá. E não entregou a vice pro PT e eu fui pra lá. Por que você não pediu o vice pra você? Você ser o vice. Não, por que eu não pedi? Porque justificaria muito mais fácil. Mas olha só, por quê? Porque o MDB não ia dar. O MDB não ia dar, por quê? Porque o MDB já estava sequestrado pelo Flávio Bolsonaro e já estava na base do Ramagem. Então, eu era um rebelde solitário, então eu não tinha como ser vice. Resumindo, o Eduardo Paes ganhou. E aí começou, irmão, traidor. O Tony é traidor. Aí entrava um cara lá do Ceará, lá na minha rede, eu nunca mais voto em você. E tá, mas o cara do Ceará não é, como é que vai votar em mim? Mas é esse robô bolsonarista, né? Esse é o modo operante deles também, né? Eles precisam ter um traidor pra sempre estar batendo. Né? Eu só tinha uma opção, duas. Ou eu continuava lambendo a bota, e aí dizia, carta aberta, me perdoe. Eu não sou disso. Eu não sei, meu irmão, se é trauma do tempo que os meus ancestrais viveram na senzala. Mas, meu irmão, não tenta escravizar o crioulo aqui não, que eu não topo. Eu vou pra cima. E eu fui pra cima e falei, não sou bolsonarista mais. E aí eu rompi de vez. Mas quando é que a minha ficha caiu mesmo? Antes de eu dizer que eu não era bolsonarista mais. Quando eles estavam traidor, eu fui ver um vídeo meu antigo na rede social, quando o Lula falou em uma reunião de sindicalistas, que os sindicalistas tinham que pressionar os deputados e nem que fosse ir na casa deles, procurar a esposa no shopping, os filhos e tá. Lembra disso? Meu irmão, eu subo na tribuna, eu ainda bolsonarista pra caramba, e falo assim, Lula, se você e seus asseclas forem na minha casa, serão recebidos a bala! Eu me lembro disso aí. Cara, aquilo estourou a imprensa em cima de mim, papapá. Os crentes bolsonaristas disseram, é isso aí, tá certo. Cara, mas eu nunca tive arma, irmão. Nunca dei um tiro na minha vida. Cara, quando eu fui ver aquele vídeo, Robertinho, Rodrigão, eu senti uma vergonha de mim, cara. Eu falei, cara, isso aí não é um pastor, não. O que eu tava falando, cara? O que eu fiz comigo mesmo? O que eu fiz com a minha consciência, mano? Cara, eu chorei tanto porque eu vi que eu tava mais parecido com o Bolsonaro do que com Jesus. Foi muito triste aquilo. Aí, eu falei, quer saber? Ainda dá tempo. Subi na tribuna e disse que eu estava arrependido. E pedi perdão. E aí eu comecei e tô até hoje sofrendo muito. Então, eu joguei o meu mandato fora. Sabe que você tem razão? É isso mesmo. Eu acho que ele tá certo mesmo. Mas você é fã do Otônio? Não, não sou fã dele não. Mas nisso aí ele tá certo pra caramba. E ultimamente ele tem dado a paulada no lado certo.
Olha o que ele fala também com relação à Polícia Civil de São Paulo. Que é isso aí. Essa Karina, tá na cara que essa Karina é uma laranjona. É uma laranja do pé, Mário Frias. Vai dar confusão, vai chegar em muita coisa. Gente, eu tô lendo uma notícia aqui interessantíssima. Sabe a Karina Gama, aquela produtora do filme do Bolsonaro? A Polícia Federal deflagrou agora há pouco uma operação contra a ONG desta Karina, porque há uma suspeita de fraude em contratos com a prefeitura. O que isso significa? Significa que, até então, qualquer operação da Polícia Federal que envolvesse a Karina, que é a produtora do filme de Bolsonaro, ficaria no imaginário popular. Lula está colocando a sua polícia para perseguir Bolsonaro ou perseguir a produção do filme de Bolsonaro. Mas espera lá, quem deflagrou agora esta operação não foi a Polícia Federal, foi a Polícia Civil de São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas. É isso que nós precisamos, tanto na Polícia Federal quanto na Polícia Civil. As polícias não são para servir governos, as polícias são polícias de Estado. Eu espero que a investigação contra a senhora Karina da Gama possa avançar e tudo que estiver errado nessa produtora possa vir à tona, doa a quem doer. E se você acha que o Tony está errado, preste atenção nessa reportagem aqui. A empresária por trás de Dark Horse é Karina Ferreira da Gama. Talvez você tenha ouvido esse nome nos últimos dias. Ela é a única sócia da Go Up Entertainment, a empresa responsável pela produção do filme. Mas o cinema é só uma parte da história. Em 2024, uma ONG que também é presidida pela Karina fechou um contrato de 108 milhões de reais com a Prefeitura de São Paulo para instalar Wi-Fi gratuito em alguns pontos e comunidades da cidade. Nós contamos essa história em dezembro de 2025. O detalhe é que o Instituto Conhecer Brasil, essa ONG da Karina, nunca tinha trabalhado com telecomunicações. Mesmo assim, ele venceu competindo sozinho em uma licitação milionária. E tem mais. O contrato assinado por Karina, a prefeitura pagava muito mais caro do que costumava gastar nesse tipo de serviço. Além disso, o projeto prometia instalar 5.000 pontos de internet gratuita pela cidade. Mas até junho de 2025, só 3.200 pontos tinham sido entregues. Segundo os cálculos do Intercept, pelo menos 26 milhões de reais correspondem a pagamentos relacionados a pontos que ainda não existiam. Ou seja, o serviço foi pago, mas boa parte não foi entregue. A maior parte das instalações aconteceu durante a campanha eleitoral de 2024, quando o Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, tentava a reeleição. Antes desse contrato milionário, o histórico dos projetos das ONGs ligadas à Karina era outro. Eventos gospel, feiras religiosas e iniciativas financiadas com emendas parlamentares. Em 2024, outra ONG presidida pela Karina recebeu 2.600.000 reais em emendas PIX de deputados bolsonaristas. O dinheiro seria usado em uma série documental chamada Heróis Nacionais, mas esse projeto ainda não saiu do papel. E um nome conecta várias partes dessa história: Mário Frias. O deputado federal é um dos produtores executivos do filme sobre Bolsonaro. Também foi ele que destinou emendas para ONGs ligadas à Karina. E ele apareceu nos áudios da Vaza Flávio agradecendo o banqueiro Daniel Borcário pelo apoio ao longa. Só te agradecer, meu irmão. Por trás da cinebiografia do Jair Bolsonaro não existe só uma produtora. Existe toda uma rede brasileira de empresas, ONGs, contratos públicos, emendas parlamentares e articulações políticas que ajudaram a colocar esse filme de pé. Desvio da emenda parlamentar. O deputado federal Mário Frias, do PL de São Paulo, destinou uma emenda de R$1 milhão ao Instituto Conhecer Brasil, uma ONG que pertence a Karina Ferreira da Gama, e também é a dona da produtora do filme Dark Horse. Qual era o objetivo oficial dessa emenda? Financiar um projeto jovem empreendedor para crianças de escolas municipais em Pirassununga, São Paulo. O que aconteceu na prática? O ICB da Karina subcontratou R$700 mil desse valor para duas empresas ligadas a David Moreira Medeiros, o empresário, que já é réu por desvios de verba pública. Daqueles 700 mil, 400 mil foram para a Dinâmica Editora, de propriedade do David. 300 mil foram para o Instituto Superpoder Educacional, controlado por Pamela Cristina Dias, que é funcionária e coordenadora editorial de outra empresa de David. A fraude dos livros fantasmas, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo revelou que os livros didáticos pagos com essa verba pública para o projeto nunca foram entregues no destino. O histórico de crimes de David Medeiros, que recebeu a grana da emenda do Mário Frias. David e seu irmão foram denunciados pelo Ministério Público da Paraíba por esquemas criminosos anteriores, que guardam semelhança com o caso atual. Fraude no Detran da Paraíba, de 2016. A distribuidora de David fechou um contrato de R$1.300.000 sem licitação. Era uma falsa exclusividade. Para evitar a licitação, eles usaram um documento sem assinatura, afirmando que a editora era a única que podia fornecer a cartilha Trânsito Legal. O Ministério Público da Paraíba provou que as outras empresas vendiam o mesmo material. Superfaturamento e propina. O material que custou R$1.300.000 poderia ter sido cobrado
por 260 mil, gerando um prejuízo de 1.400.000 em valores corrigidos. Um delator premiado confirmou que o esquema envolveu 300 mil em propinas para a diretoria do Detran da Paraíba. O cerco contra a Karina Gama. A dona da ONG que recebeu a emenda do Mário Frias também está sob forte investigação. No mesmo período da denúncia, o ICB foi alvo de mandados de busca e apreensão pela Polícia Civil de São Paulo. A investigação apura o suposto desvio de um contrato de 108 milhões anuais com a prefeitura de Ricardo Nunes para instalar Wi-Fi na capital paulista. A polícia suspeita do aditamento ilegal de 26 milhões destinados à ONG, sem prestação do serviço e de uso de notas fiscais canceladas. Por trás da cinebiografia do Jair Bolsonaro, não existe só uma produtora. Existe toda uma rede brasileira de empresas, ONGs, contratos públicos, emendas parlamentares e articulações políticas que ajudaram a colocar esse filme de pé. Você tem informações sobre a Karina Ferreira da Gama, a Go Up Entertainment ou qualquer outra ONG citada nessa reportagem? A nossa investigação continua. Mas sério mesmo, tem algumas coisinhas que a gente tem que falar. Que é pra ver se acorda as pessoas. Conhece esse bichinho aqui, olha? Isso eu trouxe lá da América. Olha que bacana quando você abre a tampinha dele, olha só, olha só. É pra ver se acorda as pessoas, que tá difícil. William, fala pra mim, sinceramente, as pessoas não têm que acordar? Tá na hora das pessoas acordarem, não tá? Pela madrugada. Todo tipo de opressão que nós estamos recebendo hoje, é isso aí, parabéns. Se você é bolsonarista, tem que estar feliz, porque o Flávio Bolsonaro, para mostrar como ele quer o poder a qualquer preço, foda-se o resto, que você se foda, que o PIX se foda, que você tome no cu, que você perca seu emprego, que você morra de fome, contanto que ele volta. Na história diz que 2 mulheres procuram o rei Salomão com uma criança e o rei Salomão chega e fala assim, faz uma coisa, corta no meio. As 2 não estão querendo a criança? Corta no meio. Uma delas virou e falou assim, não, eu não quero que corte ela no meio, pode dar para ela. E o rei Salomão, dentro da sua sapiência, falou assim, você é a verdadeira mãe. Você tem o amor de mãe. Você merece. Então toma que o filho é teu. Só que nós chegamos numa situação diferente. O rei Trump vira lá e fala assim, eu vou cortar a criança no meio. O Lula, me dá a banda esquerda, por favor. E o Bolsonaro fica com a banda direita. Ou seja, a criança somos nós. A banda é o nosso couro, é a nossa carne. Eles estão cagando e andando, se nós vamos nos fuder. Russell, você que está em América, fala pra mim, você gostou dessa ilustração que eu botei atrás de você aí, que mostra bem o traidor, o terrorista quem é aqui? Porque das milícias ele não fala, né? Eu sou Fernando Hessel, observador da Casa Branca, e quero falar verdades, mesmo que elas doam aí no fundo do seu peito. A temível e terrível taxa de 25% que os Estados Unidos aqui querem implantar aí contra você no Brasil. Mas olha aqui, eu gostaria de saber sinceramente se existe alguma forma da gente não falar mais sobre Bolsonaro. Eu não estudei a vida inteira, não viajei este mundo praticamente inteiro para ficar falando de Bolsonaro, gente. Confesso que isso é um downgrade profissional, é me rebaixar demais, sabe? É broxante, para não dizer broxável. Mas não faz sentido, gente. Não faz sentido. Eu tô aqui nos Estados Unidos e ficar analisando esse nível de política, de militância. Não faz sentido. Mas vamos objetivar aqui. Eu não quero gastar muito tempo com essas lorotas aí, tá? Sim, os Estados Unidos anunciou 25%, mas este foi um estudo que eles fizeram que a ultradireita radical gosta de usar, né? Gosta de usar o termo investigação. Esse povo tem uma fixação por essas palavras, né? Investigação, fraude, descondenado, corrupção. Freud explica isso. Esse resultado é parte de um levantamento que acontece já há um certo tempo de práticas que não começaram hoje, né? Inclusive, passou o governo Bolsonaro os 4 anos, Bolsonaro pegou, sentou a bunda em cima e assim ficou. Mas deixa eu defender o Brasil aqui. Tá errada essa conta. Mas antes de eu continuar, vai ter uma audiência pública ainda 6 de julho, gente. E depois 15 de julho é a data para o Brasil contrapor. Assim, quem foi a anta que disse que já bateram o martelo, dando como certo? A impressão que dá é que isso já entrou em vigor hoje, né? Meus amigos, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. E quando eu falo que a conta está errada, não é só isso, né? O que tem a ver a Amazônia com o camelô da rua 25 de março, em São Paulo? Eles vão cobrar tarifa por desmatamento? Como isso vai acontecer? Você sabe isso na prática? Como que eles calcularam, né? E outra, pasmem, os Estados Unidos é um dos únicos países, né, que estão andando
para a questão do meio ambiente. Rasgou o Tratado de Paris, não foi para a COP30, é o país que mais impacta o meio ambiente. Aí vai criar uma tarifa comercial atrelada ao desmatamento? Outra tarifa, corrupção. Esses caras estão muito pirados, né? Estamos vivendo nos Estados Unidos e aqui não existe corrupção? É sério isso? A corrupção é até legalizada em Washington. Corrupção feita pelos lobbies profissionais. Então, gente, não dá para levar a sério estes 25% que nem assinado está. E se os Estados Unidos quiserem mesmo, minha gente, que taxa então os 25%? Taxa aí. Se eu fosse o presidente do Brasil, eu falaria pro Trump assim, taxa. Pode taxar. Quer taxar 50%? 80%? Manda bala. Bora. Até porque quem vai pagar isso é o eleitor do Trump aqui. É o americano. É ele que vai ficar complicado. Eu nem me estressaria. Pode taxar, né? Eu gosto é mesmo de ver a confusão. Principalmente aqui nos Estados Unidos. O americano já chiou da última taxação que ele fez com o Brasil, aumentou tudo, suco de laranja, café e etc. Taxa. Pode taxar, mas tem que taxar tudo. Taxa Embraer, avião, café, laranja, tudo. Imposto único, taxa única. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu concordo plenamente com esse quadrinho que está do lado. Só que votar no Flávio, pela madrugada, do jeito que está aparecendo tudo, a gente já sabia, mas do jeito que está aparecendo tudo aí, também estraga muito a minha vida. Não estraga a tua, não? Se a disputa é entre Lula e Bolsonaro, você pode tranquilamente tirar o corpo fora. É simples. Você não é obrigado a escolher. Ah, não, mas alguém vai ganhar. Mas e daí? Vai fazer diferença? Olha só, a gente acabou de ter um governo do Jair Bolsonaro. Agora do Lula. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Notaram alguma? A vida de alguém aqui mudou pra melhor estrondosamente por causa do Lula? Ou mudou pra melhor estrondosamente por causa do Bolsonaro? Não. Então, por que a pessoa acha que não, mas tem que escolher alguém? Não, mas vai ter o segundo turno. Não, mas o segundo turno é entre Lula e Flávio Bolsonaro. Não, mas é a democracia, é o meu direito democrático. Ah, que se foda a democracia, que se foda o direito democrático. Tá entendendo? Não é conquista nenhuma. Ah, Congresso extrema-direita. Não existe extrema-direita. Que extrema-direita? Onde que existe extrema-direita? Extrema-direita é algo que só existe na imaginação dos petistas. Não adianta vir com não, o Lula está com as mãos amarradas, ele não consegue mudar, ele não consegue. Mas o Congresso não vota projeto do governo. Qual o grande projeto do governo que está parado no Congresso? Lamento, mas petista está comemorando aí em escala 5x2, grande bosta, né? O cara que ganha um salário mínimo, nessa escala aí, em primeiro lugar, se ele trabalha numa pequena empresa, ele vai ser demitido para ser recontratado como PJ, tá? Primeiro ponto. Se ele trabalha numa grande empresa, ele vai ser, se for setor de serviço, vai ser substituído por um totem. Outro ponto, ok? E se o cara trabalha numa grande empresa, beleza, vai ser mantido ali, vão fazer 3 turnos ou o que quer que seja, vai continuar com um salário de merda e sábado o cara vai ter que fazer bico. É a realidade. Tá? Qual é o grande projeto do PT que tá parado? Ah, PEC da segurança pública. Grandes merda essa PEC. O que tem nessa PEC aí que vai mudar alguma coisa na segurança pública? Tem pena de morte? De forma nenhuma. Tem redução da maioridade penal para 10 anos de idade nessa PEC aí? Claro que não. Não tem nada disso. É para inglês ver, Rafael. Tem autorização para a polícia fazer busca e apreensão coletiva em favela? Tem ali na PEC autorização para PM usar helicóptero, drone, sniper, para manter favela sob cerco permanente, até liquidar todos os narcotraficantes nas favelas? Não tem nem o projeto de drone, cara, para atingir quem tá com fuzil. Não tem nada na PEC da segurança pública. Né? Não tem absolutamente nada na PEC da segurança pública. Assim, é uma farsa. Tem roubalheira, Rafael, tem roubalheira. Dinheiro vai ser sugado. Exato. Aí o orçamento disso, daquilo, aí vai o... Aí, é isso aí, Rubão, é roubalheira, só isso. Porque a Polícia Federal, a gente sabe que é braço do Mossad e da CIA no Brasil, aí querem que todo o dinheiro, né, vá para a Polícia Federal. E aí, evidentemente, a oposição está resistindo corretamente. Porque não é para esse dinheiro todo ir para a Polícia Federal. Porque a Polícia Federal é ferramenta da CIA e do Mossad no Brasil. Quem é que não sabe disso? Né? Então, assim, isso é uma farsa. É uma farsa. E é essa farsa que permite aos Estados Unidos categorizarem o PCC, o Comando Vermelho, como organizações terroristas. Eles criaram um mito de que o chefe do crime está morando na Noruega, né? Não. Os chefes do PCC e do CV são caras tão banais e boçais quanto o Fernandinho Beiramar. Criaram esse mito, né? Não, o chefe do PCC é um cara tipo o Dom Corleone, né? É o chefe hipotético do PCC. Não, cara. Os chefes de organizações criminosas são boçais e banais. Bizarros, esquisitos, que falam errado. Esses são os chefes das organizações criminosas brasileiras. Caras que movimentam bilhões. Eles são assim. E não é só no Brasil. Já viram um chefe
Vocês acham que o El Chapo, por exemplo, era um magnata, né? Mafioso italiano, né? Não. Era um merda, era um boçal, um monstro. E os outros chefes de cartéis mexicanos e colombianos é a mesma coisa. Só lá para a terceira, quarta geração de crime organizado, né? Que às vezes você tem um refinamento, mas a maioria é QI de chimpanzé. Tá ok? Então não se enganem, não. O PT criou uma narrativa completamente fantasiosa, né? De que não existe o problema da organização criminosa no chão. São pessoas abstratas e hipotéticas, invisíveis, que ninguém sabe o nome, que estão, né? Na Noruega, nas ilhas gregas e por aí vai, que estão controlando tudo, né? Homens brancos, cabelo liso, terno Armani, né? Que estão por trás de tudo. Não, não é isso, ok? Não é isso, né? Definitivamente não é isso. Intoxicação hollywoodiana, bicho. Intoxicação hollywoodiana. Os próprios mafiosos italianos, se vocês estudarem, na verdade, não tem nada a ver com Don Corleone. Não tem nada a ver com o Al Pacino e o... Broncos postais, analfabetos, ignorantes, violentos. Exato. Viviam se matando. Se vocês estudarem, por exemplo, Ndrangheta, né? A máfia calabresa, a Cosa Nostra, não é muito diferente daquilo que a gente tem num Comando Vermelho da vida. Então criaram esses mitos aí, e é por isso que o PT é categoricamente incapaz de enfrentar problema de segurança pública e de criminalidade no Brasil. Prova disso é exatamente o que o Rubão falou. O PT governa o Brasil, e governou o Brasil, a maior parte do novo milênio, do século XXI. A maior parte. Cadê a solução? Né? Cadê a solução para a criminalidade? Qual que é a solução? Cadê? Mas segurança pública é governo estadual. Opa, excelente. A gente tem aí 15 anos do PT governando o Nordeste inteiro. E é a região hoje mais violenta do Brasil. Quase 20 anos de governo da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe. E o Nordeste afundando. E aí? Tá pior do que Rio de Janeiro. Tá pior do que São Paulo. Então, pera lá. O Lula tá governando, mas não é do governo federal. Mas é o PT quem governa no Nordeste, mas aí não é o governo estadual. Então, por favor, foda-se o PT, foda-se o Lula, são um bando de lixo, traidores, entreguistas, liberais. Agora, tem uma questão interessante. Essa categorização do PCC e do CV como organizações terroristas provavelmente vai ser utilizado para poder fazer atuações de bloqueio financeiro. Né? No mínimo. Vão ser ações de bloqueio financeiro. Que é o que o PT quer. Né? O PT não diz que é assim que vai resolver o problema? Beleza, agora vão ser os Estados Unidos que vão começar a atuar no sistema financeiro para, supostamente, atrapalhar, dificultar as atuações do CV e do PCC. Qual que é o problema disso aí? Em relação ao CV, nada, porque não vai servir de nada. Né? Você achar que bloqueio financeiro para cima do Comando Vermelho e do TCP não significa absolutamente nada. Não vão parar de continuar expulsando pessoas das suas casas, dos seus condomínios no Nordeste. Não vão parar. Não vai mexer em nada. Né? Agora, no caso do PCC, na verdade, fazer aquilo que o PT defende, né, a partir dos Estados Unidos, pode levar a uma situação que não está sendo ainda prevista e que pode desestabilizar o Brasil, que é o seguinte: se o PCC passa a ter ali, né, nesse âmbito internacional, bloqueadas as suas operações financeiras, o que bem pode acontecer é eles voltarem a ser cada vez mais uma organização de dominação territorial semelhante ao Comando Vermelho, o que tende a aumentar a violência no estado de São Paulo, né, para tentar compensar essas perdas financeiras. Então a gente pode voltar a uma situação tal como de 20 anos atrás, em que São Paulo era o inferno praticamente, você tinha extrema violência nas ruas de São Paulo, tá? Porque assim, a organização não vai acabar. Se começa a ser sancionada lá fora, os caras eles vão tentar compensar. E eles vão tentar compensar na ponta da arma. Tá? Então isso talvez esteja sendo previsto pelo Trump, ou enfim, pelos Estados Unidos, como sendo um fator de desestabilização. Né? Isso pode estar sendo pensado pelos Estados Unidos como um fator de vamos ferrar o PCC nessa ponta aqui para atiçar o PCC para ele, enfim, espalhar violência, espalhar o terror, espalhar o caos pelas ruas do Brasil. É bem possível que algo assim, algo nesse nível aconteça. Flávio Bolsonaro é um lixo, pessoal. Flávio Bolsonaro é um lixo. E olha só, o cara fez uma boa jogada com esse negócio aí de grupo terrorista, só que se o Trump atacar o Pix, o Flávio Bolsonaro tá fudido, acabou pro Flávio Bolsonaro. Não tem nada mais popular no Brasil do que o Pix. O Flávio Bolsonaro já tá se mijando de medo, porque viu aí que os Estados Unidos botou o Pix num documento ali sobre tarifas e por aí vai. Isso aí, a gente tá muito fudido com Lula e Bolsonaro, sendo sincero. Então, menos aí em relação a esse papo de PT. Universidade no Brasil é uma bosta, educação primária é uma bosta, tá? Educação secundária é um lixo, é uma bosta. Brasileiro, ó, pega esses vídeos do Brasil nos anos 70, anos 80, e vê como o pessoal fala
Pode pegar um trabalhador, um estivador, um operário, e o cara fala com uma desenvoltura e com um vocabulário, uma correção gramatical de dar inveja à classe média contemporânea. Um estivador dos anos 70 é mais culto, é mais articulado, é mais inteligente do que um playboy de 2026. Né? Vão dizer que não teve decadência da educação brasileira? Por favor. Então é o seguinte, olha só, Flávio Bolsonaro, os bolsonaros de um modo geral, eles não têm projeto nenhum. O projeto deles é basicamente tentar vender o Brasil para os Estados Unidos antes que o Lula faça isso. E vice-versa, né? Vice-versa. O Lula correu para chupar as bolas de Donald Trump e para vender as terras raras brasileiras logo que o Flávio Bolsonaro falou que ia fazer isso. Agora ele tá chateadinho. O que ele vai fazer? Ele vai viajar para os Estados Unidos de novo ou vai conversar por telefone com o Trump para tentar abrir as pernas ainda mais para os Estados Unidos. Porque o Brasil do Lula já fez uma escolha. A escolha do Brasil do Lula é o Ocidente. Acordo de livre comércio com a União Europeia e uma insistência infinita para se manter próximo dos Estados Unidos. Essa é a escolha do PT do Lula. O pessoal fala, Lula, amigo do Chaves, Lula tá com a China. Nada disso. Onde que o Lula tá com a China? Onde que o Brasil tá com a China? A China tenta construir uma porra de uma ferroviazinha de merda e o Brasil bloqueia. Olha a idiotice. O Lula convida a China pro Brasil pra construir ferrovia, então o judiciário brasileiro bloqueia. Tem lógica. Eu fico imaginando o que os chineses devem pensar. Eles devem achar que a gente é esquizofrênico ou que a gente tá tentando fazer eles de otários. Não faz sentido. Mas assim é o Brasil. O Brasil, ele não dá a mínima pros BRICS. Tá ok? Brasil, ó. O Brasil faz sabotagem interna nos BRICS. O Brasil bloqueou a Venezuela de entrar nos BRICS. O Brasil tentou impedir a entrada de outros membros no BRICS, inclusive do Irã. Olha só, isso que eu tô falando, pessoal, eu soube através de embaixadas. O público, muitas vezes, sabe algumas coisas a partir de ouvir falar, a partir de ler em algum lugar. Eu sei a partir da informação de embaixadas. E embaixadas me disseram que o Brasil estava bloqueando Belarus, estava bloqueando Irã e, de fato, bloqueou a Venezuela. O Brasil, portanto, é sabotador dos BRICS. O Brasil mudou a data da cúpula dos BRICS para poder prestigiar aquela cúpulazinha de bosta lá de não sei o que ambiental e plantinha e florzinha e aquecimento global e não sei o que mais. Aquela palhaçada em Belém. COP30. Pô, brincadeira. Todo mundo nos BRICS criticou. Esqueçam essas eleições presidenciais, porque as soluções para o Brasil não vão vir dessas eleições presidenciais.